Se eu tivesse que começar a estudar do zero para um concurso da área fiscal e eu não tivesse tempo, não tivesse base nenhuma, eu não estudaria como a maioria das pessoas estuda hoje, comprando uma assinatura vitalícia infinita de PDFs e videoaulas. Eu com certeza seguiria um passo a passo que deu certo e produziu resultados. Muita gente fala por aí que para você ser aprovado num concurso da área fiscal, você precisa estudar durante 2, 3, 4, 5 anos, reprovar em um monte de concurso, comprar materiais todos que existem por aí. Toda essa conversa de que eu tenho que ter inteligência, né, que eu tenho que ter o dom, tudo isso é conversinha, não é verdade. É exatamente a justificativa daqueles que não sabem fazer e erram, erram, erram até o dia que acertam. O que separa um aprovado de um frustrado não é o tempo de estudo, não é o material que ele está usando, não é o dom com o qual ele nasceu. Se chama método, passo a passo, uma sequência lógica, organizada e que possa comprovadamente levar qualquer pessoa do início até o sucesso na conquista de um cargo na área fiscal. Eu sou mentor para concursos há 27 anos. Meu nome é Carlos André e eu fui aprovado em concursos para oficial da Marinha, Exército, Aeronáutica e fui aprovado para auditor fiscal da Receita Federal no concurso com a maior quantidade de candidatos inscritos até hoje, estudando apenas 6 meses. E eu não estudava anteriormente. E o que me diferenciou das outras pessoas não foi a quantidade de horas que eu estudei, não foi a minha bagagem anterior, não foi o material que eu escolhi, mas foi a forma como eu estudei. O que eu vou passar para você aqui não é teoria, é a prática que eu apliquei para o meu sucesso e para o sucesso de dezenas de milhares de pessoas. Os erros que fazem você perder tempo. Primeiro, você vai ver as pessoas falando em estudar um ciclo básico. Vamos focar só em algumas matérias. Estuda só português, administrativo, constitucional, contabilidade, tributário. O resto você ignora. Fica 3, 4, 5, 6 meses nessas matérias e não estuda nada das outras matérias. Aí depois você troca, estuda aquelas e aí fica 6 meses sem estudar as anteriores. Fala sério, até você já percebeu que isso não faz sentido. Afinal de contas, não é estudar 12 horas por dia, não é estudar sem ciclos de revisão, não é ficar um tempo sem ter contato com as disciplinas que vai fazer você fixar tudo isso, né? Resultado de tudo isso? Ansiedade, um sentimento de que não está avançando, frustração. E aí você começa a se duvidar de você mesmo. Será que eu tenho capacidade? Será que eu tenho condições de poder chegar até aí? O erro não está em você, está no método que você usa para estudar. O que foi que eu fiz quando eu soube do concurso de auditor fiscal da Receita Federal em janeiro? Em primeiro lugar, eu comprei uma apostila superficial, rebinha, que não aprova ninguém, mas em menos de 2 meses eu já tinha estudado todo o conteúdo do edital e eu descobri que eu não sabia nada. Eu não ia ser aprovado. Mas essa base foi fundamental para agora eu saber de forma assertiva por onde eu deveria me aprofundar, que tipo de veículo eu deveria utilizar, quais eram os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Eu estudei todo o edital de auditor fiscal da Receita Federal 2 vezes antes mesmo do edital ter sido publicado. Até o dia da prova, eu tinha estudado todo o edital 6 vezes. Isso se chamam ciclos de revisão e aprofundamento, cada vez de forma mais assertiva, cada vez de forma mais rápida. Isso fez com que eu estivesse na frente de muita gente, mais de 60 mil concorrentes, porque eu cheguei no dia da prova tendo revisado com consciência do que eu estava bem e do que eu não estava bem. Você já deve ter ouvido falar do ciclo PDCA e da matriz SWOT, forças e fraquezas, né? Foi exatamente o que eu apliquei no meu estudo para concurso público e desenvolvi o método MVT. A cada passada no edital eu via o que estava bem e eu podia investir menos tempo, menos recursos, menos tipo de veículos nisso. E naquilo que eu estava mais fraco, economia, contabilidade geral, outro professor, outro material, mais horas de estudo para equalizar, equilibrar. Não tem ponto fraco, é a seleção do mundo. Essa forma de pensar, totalmente diferente do que era na escola primária, não só me aprovou, como aprovou dezenas de milhares de pessoas. Você não segue um roteiro, uma trilha igual para todo mundo. Na segunda-feira, todo mundo vai assistir 1 hora de aula de geografia e ler da página 15 a 25. Isso é massificante. Isso é improdutivo. Isso vai fazer com que alunos que possam estar mais adiante sejam retidos. Isso vai fazer com que alunos que têm mais dificuldade não consigam acompanhar. Tá tudo errado. As minhas estratégias foram definidas da seguinte forma. Primeiro,
Entenda, não é como na escola primária que você vai estudar biologia apenas uma única vez na sua vida. Não, não. Você vai estudar crédito tributário 3, 4, 5, 6 vezes. Você vai voltar, você vai dar uma passada. Cada vez você vai entender mais, cada vez você vai aprofundar mais. Não tente na primeira passada já querer dominar tudo e ficar frustradinho porque não decora, eu tenho uma má memória. Você pode saber o seu CPF de cor, mas se eu falar o meu, você não vai saber. Não tem nada a ver com memória, tem a ver com repetição, com constância. Se você não estiver estudando todas as matérias em paralelo, um pouquinho de cada vez, aprofundando, eu chamo de avanço horizontal, em detrimento do avanço vertical. Na escola primária, você tinha que começar do zero e saber tudo sobre aquela matéria para aquela prova bimestral. Afinal de contas, nunca mais você vai estudar aquilo. No avanço horizontal, você faz uma passada, eu agora tenho uma visão do que se trata, tô longe de dominar isso, mas na próxima passada eu vou aprofundar. Para isso, é claro que eu preciso definir o quê? Micrometas. O edital é enorme, eu fico até angustiado de ver. Mas se eu dividir cada assunto, cada disciplina em partes semanais, eu vou poder nessa semana estudar apenas princípios do direito administrativo. Não é todas as matérias do edital, não é todo o direito administrativo. Eu vou estudar princípios do direito administrativo. E para isso eu vou alocar 3 horas da minha semana. Porque eu também vou estudar os direitos fundamentais no direito constitucional. Eu também vou estudar crase, 2 horas aqui, 3 horas ali. E a cada semana eu vou colocando mais assuntos. Esse planejamento vai permitir que você defina uma análise que eu chamo de traqueamento. Eu estou indo bem no quê? Onde está o meu ponto forte? Onde está o meu ponto fraco? Eu planejei, eu executei, eu analisei toda semana e eu redirecionei. Plan do Check Act, PDCA. É disso que se trata. E aí na próxima semana, na hora que você vai sentar para refazer o seu planejamento é que nem paçoca, do nada esfarela. Toda semana eu preciso recomeçar o meu planejamento. Afinal de contas, o eu da semana passada não sou eu dessa semana. Eu já fiz questões, eu errei, eu já estudei um determinado material, eu já aprendi se ele serve ou não serve para mim. E agora nessa semana, o que eu vou escolher para estudar? O que eu gosto mais? Aquilo que mais cai? Não é assim que funciona. Você precisa equilibrar diversos elementos para poder definir no seu planejamento semanal o que é que você tem que estudar mais. Eu vou estudar 6 horas dessa matéria essa semana e 2 horas dessa matéria. Quais são os critérios que eu vou usar para entender isso? Em primeiro lugar, óbvio, a incidência no concurso, mas esse é um erro grave de você achar que é só isso. O que vale mais pontos é o que eu vou estudar mais. Para! O que mais vale pontos é direito tributário. Você já está gabaritando direito tributário, você já é doutor em direito tributário. Para que você vai estudar mais direito tributário? Então não é apenas o valor, o quanto você domina, e para isso no método MVT você tem os parâmetros verde, amarelo e vermelho, verde acima de 80%, vermelho abaixo de 50%, para você poder também equalizar isso. Mas e o tamanho da disciplina? Né? Olha, isso daqui é enorme, isso aqui é pequenininho, princípios é pequenininho, né? Conceitos da contabilidade, isso é grande. Qual vai ser a sua disponibilidade para estudar? Na terça-feira eu vou estudar só ouvindo durante o meu trabalho, enquanto eu estou lavando roupa, enquanto eu estou levando as crianças na escola. Eu não posso querer estudar assuntos mais complexos. Vamos botar alguma coisa que eu possa estudar em segundo plano. Eu estudei durante 360 horas no metrô e na barca. É óbvio que eu não estava estudando contabilidade geral, matemática financeira, estatística, mas eu posso dizer para você que o que eu só ouvia no metrô e na barca era sobre direito. Entenda, não adianta estudar mais, você tem que aprender a estudar. No link na descrição do vídeo você vai clicar e eu vou mostrar a você como você deve estudar da maneira correta, para não ficar estudando de forma amadora, de forma simplória, que nem um aluno da escola primária. A sua evolução, ela tem que ser ponderada, não é como você acha. Tem aluno que começa a estudar já querendo fazer discursiva, já pensar em jurisprudência, já pensando na pegadinha da banca. Calma, senhores, tem o Mobral, tem o infantil, tem o ensino médio, tem a especialização, mestrado e doutorado. Não queira pegar assuntos de doutorado, materiais de doutorado, ferramentas de doutorado, se você está no Mobral. Para o Mobral, a cartilha da Thalita.
como eu falei, um material superficial, um material que rapidamente eu superei ele e não precisei mais. Mas eu sou grato porque ele me ajudou nessa alfabetização rápida, sem ser super complexo. Porque senão você já começa no doutorado e aí você fica desesperado, frustrado e você já acha que isso não é para você. É por causa de erros como esse que as pessoas ficam dizendo que demora muito tempo. Você tem que reprovar em muitos concursos para conseguir. Não é verdade. Você está estudando errado, utilizando um modelo da escola em que a professora adota um livro igual para todo mundo, não importa o nível do aluno. A quantidade de horas que cada aluno assiste na escola é o mesmo. E mais ainda, as questões de fixação da apostila, elas estão garantidamente no material que você estuda, o único, a bibliografia. E pior ainda, a tia Teteca, ela só faz questões de prova bimestral do assunto que ela deu aula e que você... Então você acredita que se você comprar um material bom e assistir esse material bom, você vai ter as respostas das questões. Isto não é verdade. As questões de concurso são feitas por pessoas chamadas examinadoras que foram chocados numa chocadeira, eles não têm mãe. A função deles, eles nasceram para fazer você sofrer. O objetivo deles é inventar uma questão que você nunca acerte. Então você tem que estar preparado para isso. Como? Diversidade de fontes. Como? Aprofundamento gradual. Isso vai fazer a diferença. Isso vai fazer com que você perceba que você não quer aprender direito tributário. Você quer ver como questões de concurso público de direito tributário para auditor fiscal não é para merendeira e nem para juiz. Porque, não, vou fazer questões da banca. Questões da banca para merendeira e para juiz não te interessam. Questões de auditor fiscal, mesmo de outras bancas, te interessam sim. A providência divina fez com que você estivesse assistindo esse vídeo. Porque agora você tem uma oportunidade nova de aprender com alguém que já chegou lá. E não é só isso. Eu já fiz dezenas de milhares de pessoas chegarem lá nos mais diversos tipos de concurso. Com isso, você vai aprender com os meus erros e vai ganhar com os meus acertos. Há 27 anos, eu evoluo o método MVT para fazer com que ele seja tão otimizado para os meus mentorados. Se você ficou assistindo até agora, é porque você tem sangue nos olhos e merece vencer, guerreiro. Se inscreve no canal, ativa o sininho, acompanhe os conteúdos que o mentor com mais experiência em todo o Brasil, 27 anos, tem para ensinar e que você nunca ouviu ninguém falando, totalmente disruptivo e totalmente contrário ao que você ouve de senso comum. E é por isso que os resultados são diferentes. Eu não estou dizendo que o caminho é fácil, mas ele não precisa ser mais difícil do que tem que ser, né? Então, se você quer aprender a estudar de uma maneira mais eficiente, mais lógica, mais organizacional, então continua vendo os vídeos aqui.